Realismo Capitalista ou Capitalist Realism, de Mark Fisher. Capítulo 1. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Em uma das cenas do filme de Afonso Cuarón, Filhos da Esperança, de 2006, o personagem Theo, interpretado por Clive Owen, visita um amigo na usina termoelétrica de Battersea, que agora é uma mistura de prédio do governo com uma coleção particular. Tesouros culturais, o Davi de Michelangelo, a Guernica de Picasso, o porco inflável do Pink Floyd, preservados em um edifício que é ele mesmo um patrimônio cultural remodelado. Esse é nosso único vislumbre da vida das elites, escondidas do efeito de uma catástrofe que causou esterilidade em massa. Nenhuma criança nasceu por uma geração. Theo questiona: como tudo isso pode importar se não haverá ninguém para ver? O álibi não pode ser mais uma futura geração, já que não haverá uma. A resposta é puro hedonismo nihilista. Eu tento não pensar sobre isso. O que é especial na distopia de Filhos da Esperança é que é específica sobre o capitalismo tardio. Não é o cenário familiar de um totalitarismo mostrado em distopias cinematográficas, como por exemplo o filme V de Vingança, de 2005. No romance de P.D. James, em que o filme é baseado, a democracia é suspensa e o país é governado por um ditador autoproclamado. Mas, sabiamente, o filme minimiza tudo isso. Até onde sabemos, as medidas autoritárias que estão ativas em todo lugar podem ter sido implementadas dentro de uma estrutura policial que permanece supostamente democrática. A guerra ao terror nos preparou para isso. A normalização da crise produz uma situação na qual a revogação das medidas criadas para lidar com uma suposta emergência parece inimaginável. Quando a guerra vai acabar? Assistir Filhos da Esperança inevitavelmente nos lembra da frase atribuída a Frederick Jameson e Slavoj Zizek, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A frase capta perfeitamente o que eu quero dizer com o realismo capitalista, o amplo senso de que não apenas o capitalismo é o único sistema político e econômico viável, mas também que já é impossível sequer imaginar uma alternativa coerente para ele. Outrora, filmes e romances distópicos eram exercícios de imaginação para isso, os desastres servindo como pretexto narrativo para o surgimento de diferentes formas de vida, não em Filhos da Esperança. O mundo que ele propõe parece mais uma extrapolação ou exacerbação do nosso do que uma alternativa a ele. Nesse mundo, assim como no nosso, o ultra-autoritarismo e o capital andam juntos. Campos de concentração e franquias de café coexistem. Em Filhos da Esperança, o espaço público é abandonado, entregue ao lixo e a animais. Uma cena em especial acontece dentro de uma escola abandonada onde um cervo corre. Neoliberais, que representam por excelência o realismo capitalista, celebravam a destruição do espaço público, mas ao contrário de suas esperanças oficiais, o Estado não desaparece em Filhos da Esperança. Apenas recua para o núcleo de suas funções policiais e militares. Digo esperanças oficiais, já que o neoliberalismo sorrateiramente se apoia ao Estado, mesmo que o escurrasse ideologicamente. Isso ficou espetacularmente claro durante a crise de 2008, quando, a convite de ideólogos neoliberais, o Estado correu para salvar o sistema bancário. A catástrofe em Filhos da Esperança não é nem algo que está para acontecer e nem algo que já aconteceu. Pelo contrário, ela está simplesmente sendo vivida. Não há um momento pontual do desastre. O mundo não acaba em uma explosão. O fim vem surgindo. O mundo gradualmente se desmancha. Quem saberá o que causou a catástrofe? Sua causa jaz em um passado remoto, descolado demais do presente para parecer com o capricho de um ser maligno, um milagre negativo, uma maldição que nenhuma penitência poderá redimir. Tal praga só poderá ser amenizada por uma intervenção que não pode ser prevista mais do que foi a sua própria origem. A ação é inútil. Somente uma esperança sem sentido pode fazer sentido. Proliferam a superstição e a religião, os primeiros recursos dos desamparados. Mas é catástrofe em si. É evidente que o tema da esterilidade deve ser lido metaforicamente como substituto para outro tipo de ansiedade. Quero argumentar que essa ansiedade pede para ser lida em termos culturais, e a questão que o filme nos traz é: por quanto tempo uma cultura sobrevive sem o novo? O que acontece quando os jovens já não são mais capazes de gerar surpresas? Filhos da Esperança suspeita de que o fim, na verdade, já tenha chegado. A ideia de que talvez o futuro nos reserve apenas repetição e reorganização. Poderá ser o caso de não haver mais rupturas, mais choques de novidades? Tais ansiedades tendem a ter como resultado uma oscilação bipolar.
A frágil esperança messiânica de que deve haver algo novo no horizonte tropeça na melancólica convicção de que nada de novo pode acontecer. O foco alterna entre a próxima grande novidade e a última grande novidade. Há quanto tempo aconteceu? E o quão grande foi? T.S. Eliot aparece com um pano de fundo em Filhos da Esperança, que no fim das contas empresta o tema da esterilidade de A Terra Inútil. O epígrafe de encerramento do filme, Shanti Shanti Shanti, tem mais a ver com as peças fragmentárias de Eliot do que com a paz dos Upanishads. Talvez seja possível ver as preocupações de outro Eliot, o de tradição e talento individual, encriptado em Filhos dos Homens. Foi nesse ensaio que Eliot, em antecipação a Harold Bloom, escreveu a relação recíproca entre o canônico e o novo. O novo se define em resposta ao que já está estabelecido. Ao mesmo tempo, o já estabelecido deve reconfigurar-se em resposta ao novo. A afirmação de Eliot era que a exaustão do futuro não nos deixa nem com o passado. A tradição não serve para nada quando não é mais contestada e modificada. Uma cultura que é meramente preservada não é cultura. O destino da Guernica de Picasso no filme, outrora um uivo de angústia e indignação contra as atrocidades fascistas, agora um mero enfeite na parede, é exemplar. Como a própria usina termoelétrica de Battersea no filme, a pintura recebe status icônico somente quando é privada de qualquer função ou contexto possível. Nenhum objeto cultural pode manter seu poder quando não há mais novos olhos para vê-lo. Não precisamos esperar pelo futuro de Filhos da Esperança chegar para ver essa transformação da cultura em peças de museu. O poder do realismo capitalista deriva em parte da maneira como o capitalismo submete e consome toda a história anterior, um efeito do seu sistema de equivalência, que pode se apropriar de todos os objetos culturais, sejam eles iconografia religiosa, pornografia ou o capital, o valor monetário. Caminhe pelo Museu Britânico, onde você verá objetos arrancados da vida real e montados como se estivessem no convés da nave espacial do Predador. E você terá uma imagem poderosa desse processo em ação, na transformação de práticas e rituais em objetos meramente estéticos. As crenças de culturas anteriores são objetivamente ironizadas, transformadas em artefatos. O realismo capitalista não é, portanto, um tipo particular de realismo. É mais como o realismo em si, como Marx e Engels observam no Manifesto Comunista. Abre aspas. O capital afogou o sagrado êxtase do fervor religioso, o entusiasmo cavalheiresco e o sentimentalismo pequeno-burguês nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca. Substituiu as numerosas liberdades tão afetuosamente conquistadas por uma liberdade única e impiedosa, a liberdade do comércio. Numa palavra, em lugar da exploração velada por ilusões religiosas e políticas, estabeleceu uma exploração aberta, descarada, direta e brutal. Fecha aspas. O capitalismo é o que resta quando as crenças desmoronam no nível da elaboração ritual ou simbólica, e tudo que sobra é o consumidor/espectador se arrastando pelas ruínas e relíquias. No entanto, essa transformação de crenças em estética, de engajado para espectador, é considerada uma das virtudes do realismo capitalista. Ao dizer, como Badiou coloca, que nos libertou das abstrações fatais, inspiradas nas ideologias do passado, o realismo capitalista se apresenta como um escudo que nos protege dos perigos colocados pela própria crença. A atitude do distanciamento irônico, próprio do capitalismo pós-moderno, deveria nos imunizar contra as seduções do fanatismo. Baixar nossas expectativas, eles dizem, é um pequeno preço a se pagar por estar protegido do terror e totalitarismo. Vivemos em contradição. Badiou observa, abre aspas, um estado de coisas brutal, profundamente desigual, onde toda existência é avaliada apenas em termos de dinheiro, nos é apresentada como ideal. Para justificar seu conservadorismo, os partidários da ordem estabelecida não podem realmente chamá-la de ideal ou maravilhosa. Então, eles decidiram dizer que todo o resto é horrível. Claro, eles dizem. Podemos não viver uma condição de bondade perfeita, mas temos sorte de não vivermos em uma condição de maldade. Nossa democracia não é perfeita, mas é melhor que as ditaduras sangrentas. O capitalismo é injusto, mas não é criminoso como o stalinismo. Deixamos milhões de africanos morrerem de AIDS, mas não fazemos declarações nacionalistas racistas como Milosevic. Matamos iraquianos com nossos aviões, mas não cortamos suas gargantas com facões como em Ruanda, etc. Fecha aspas. O realismo aqui é semelhante à perspectiva deflacionária de um depressivo, ao acreditar que qualquer estado positivo, qualquer esperança, é uma ilusão perigosa. Na sua leitura sobre o capitalismo, certamente a mais impressionante desde Marx,
Deleuze e Guattari descrevem o capitalismo como um tipo de potencial sombrio que assombrava todos os sistemas sociais anteriores. O capital, eles argumentam, é a coisa inominável, a abominação que as sociedades primitivas e feudais afastaram antecipadamente. Quando chega, o capitalismo traz consigo uma dessacralização maciça da cultura. É um sistema que não é mais governado por nenhuma lei transcendente. Pelo contrário, desmonta todos esses códigos apenas para reinstalá-los. Os limites do capitalismo não são fixados por decreto, mas definidos e redefinidos de forma pragmática e improvisada. Isso torna o capitalismo muito parecido com A Coisa, do filme de John Carpenter, uma entidade monstruosa e infinitamente plástica, capaz de metabolizar e absorver qualquer coisa com a qual entre em contato. Deleuze e Guattari dizem que o capital é uma pintura heterogênea de tudo que já existiu, um estranho híbrido do ultramoderno e do arcaico. Nos anos em que Deleuze e Guattari escreveram os 2 volumes de Capitalismo e Esquizofrenia, parece que os impulsos desterritorializantes do capitalismo estavam confinados às finanças, deixando a cultura presidida pelas forças da reterritorialização. Esse mal-estar, a sensação de que não há nada de novo, não é uma novidade, é claro. Nos encontramos no notório fim da história, anunciado por Francis Fukuyama após a queda do Muro de Berlim. A tese de Fukuyama de que a história chegou ao clímax com o capitalismo liberal pode ter sido amplamente ridicularizada, mas é aceita e até mesmo assumida no inconsciente cultural. Deve-se lembrar, no entanto, que mesmo quando Fukuyama desenvolveu, a ideia de que a história havia atingido uma praia final não era meramente triunfalista. Fukuyama alertou que sua cidade radiante seria assombrada, mas ele pensou que os fantasmas seriam nietzschianos e não marxistas. Algumas das páginas mais prescientes de Nietzsche são aquelas nas quais ele descreve a saturação excessiva de uma era com a história. Isso leva uma era a um clima perigoso de ironia em relação a si mesma, escreveu ele em Considerações Extemporâneas, e, subsequentemente, a um clima ainda mais perigoso de cinismo, no qual o dedilhado cosmopolita, um espectatorialismo desapegado, substitui o engajamento e o envolvimento. Essa é a condição do último homem de Nietzsche, que viu tudo, mas está decadentemente debilitado precisamente por esse excesso de autoconsciência. A visão de Fukuyama é, de certa forma, uma imagem espelhada à de Frederick Jameson. Jameson afirmou que o pós-modernismo é a lógica cultural do capitalismo tardio. Argumenta que o fracasso do futuro foi constitutivo de uma cena cultural pós-moderna que, como ele corretamente profetizou, se tornaria dominada pelo pastiche e pelo revivalismo. Como Jameson tem um argumento convincente para a relação entre a cultura pós-moderna e certas tendências de consumo, ou pós-fordista capitalista, pode parecer que não há necessidade do conceito de realismo capitalista. De certa forma, isso é verdade. O que eu chamo de realismo capitalista pode ser incluído na rúbrica do pós-modernismo, como teorizado por Jameson. No entanto, apesar do heróico trabalho de esclarecimento de Jameson, o pós-modernismo continua sendo um termo amplamente contestado. Seus significados, de forma adequada, mas inútil, instáveis e múltiplos. Mais importante, eu gostaria de argumentar que alguns dos processos que Jameson descreveu e analisou tornaram-se tão agravados e crônicos que passaram por uma mudança de espécie. Há 3 razões pelas quais prefiro o termo realismo capitalista a pós-modernismo. Na década de 1980, quando Jameson desenvolveu sua tese sobre o pós-modernismo, ainda haviam alternativas políticas ao capitalismo, mesmo que na teoria. O que estamos lidando agora, no entanto, é um sentimento de exaustão mais profundo, muito mais penetrante de esterilidade cultural e política. Nos anos 80, o socialismo realmente existente ainda persistia, mesmo que em sua fase final de colapso. Na Grã-Bretanha, as crateras do antagonismo de classe foram totalmente expostas em um episódio como o da greve dos mineiros de 1984 e 1985. E a derrota dos mineiros foi um momento importante no desenvolvimento do realismo capitalista, tão significativo em sua dimensão simbólica como em seus efeitos práticos. O fechamento dos poços foi defendido justamente com o argumento de que mantê-los abertos não era economicamente viável, e os mineiros foram escalados para o papel dos últimos atores de um amaldiçoado romance do proletariado. Os anos 80 foram o período em que o realismo capitalista foi combatido e estabelecido, quando a doutrina de Margaret Thatcher de que não há alternativa, tão sucinta quanto você poderia imaginar para um slogan do realismo capitalista, se tornou uma profecia brutalmente autorrealizável. Em segundo lugar, o pós-modernismo envolvia alguma relação com o modernismo. O trabalho de Jameson sobre o pós-modernismo começou com um questionamento da ideia, estimada por Adorno, de que o modernismo possuía potenciais revolucionários apenas por suas inovações formais. Ao invés disso,
O que Jameson viu acontecer foi a incorporação de temas modernistas à cultura popular. De repente, por exemplo, as técnicas surrealistas apareciam na publicidade. Ao mesmo tempo em que formas particulares do modernismo foram absorvidas e mercantilizadas, os credos do modernismo, sua suposta crença no elitismo e seu modelo monológico de cultura de cima para baixo, foram desafiados e rejeitados em nome da diferença, diversidade e multiplicidade. O realismo capitalista não encena mais esse tipo de confronto com o modernismo. Pelo contrário, toma como certa a derrota do modernismo. O modernismo é agora algo que pode retornar periodicamente, mas apenas como um estilo estético congelado, nunca como um ideal de vida. Terceiro, uma geração inteira já se passou desde o colapso do Muro de Berlim. Nas décadas de 60 e 70, o capitalismo teve que enfrentar o problema de como conter e absorver energias externas. Agora, de fato, tem o problema oposto. Tendo incorporado com muito êxito a externalidade, como pode funcionar sem um exterior que possa colonizar e se apropriar? Para a maioria das pessoas com menos de 30 anos, na Europa e na América do Norte, a falta de alternativas ao capitalismo não é nem uma questão. O capitalismo ocupa perfeitamente os horizontes do pensável. Jameson costumava relatar horrorizado a maneira como o capitalismo havia infiltrado-se no próprio inconsciente. Agora, o fato de o capitalismo ter colonizado os sonhos da população é tão dado como certo que não é mais nem digno de comentários. Seria perigoso e enganoso imaginar que o passado próximo fosse um estado pré-lapsariano, repleto de potenciais políticos. Por isso, é bom lembrar o papel que a mercantilização desempenhou na produção cultural ao longo do século XX. No entanto, a velha luta entre o detournament e recuperação, entre subversão e incorporação, parece ter sido descartada. O que estamos lidando agora não é a incorporação de materiais que antes pareciam possuir potenciais subversivos, mas sua pré-corporação. A formatação e modelagem preventiva de desejos, aspirações e esperanças pela cultura capitalista. Veja, por exemplo, a formação de zonas culturais alternativas ou independentes, que repetem incessantemente gestos mais antigos de rebelião e contestação como se fosse a primeira vez. Alternativa e independente não designam algo fora da cultura mainstream. Ao contrário, são estilos. Na verdade, são os estilos dominantes de dentro do mainstream. Ninguém encarnou e lutou com esse impasse mais do que Kurt Cobain e o Nirvana. Em sua terrível exaustão e raiva sem objeto, Cobain parecia dar uma voz cansada ao desânimo da geração que havia surgido após a história, cujos movimentos eram antecipados, rastreados, comprados e vendidos antes mesmo que acontecessem. Cobain sabia que ele era apenas mais uma parte do espetáculo, que nada dá mais audiência para a MTV do que um protesto contra a MTV. Sabia que cada movimento seu era um clichê previamente escrito, sabia que até mesmo perceber isso já era um clichê. O impasse que paralisou Cobain foi justamente o que Jameson descreveu como a cultura pós-moderna em geral. Cobain se viu em um mundo no qual a inovação estilística não é mais possível, onde tudo que resta é imitar estilos mortos, falar através de máscaras e com as vozes dos estilos no museu imaginário. Aqui, até o sucesso significava fracasso, pois ter sucesso significaria apenas que você é a nova carne da qual o sistema poderia se alimentar. Mas a alta angústia existencial de Nirvana e Cobain fazem parte de um momento passado. O que o sucedeu foi um pastiche rock que reproduzia as formas do passado sem ansiedade. A morte de Cobain confirmou a derrota e a incorporação de ambições utópicas e prometedoras do rock. Quando ele morreu, o rock já estava sendo ofuscado pelo hip-hop, cujo sucesso global pressupõe exatamente o tipo de pré-corporação do capital que eu mencionei acima. Com o hip-hop, qualquer esperança ingênua de que a cultura jovem poderia mudar qualquer coisa foi substituída pela pragmática adoção de uma versão brutalmente redutora da realidade. Sobre hip-hop, apontou Simon Reynolds em um ensaio de 1996 na revista The Wire. Abre aspas. O real tem dois significados. Primeiro, significa música autêntica e descomprometida, que recusa se vender para a indústria musical e suavizar sua mensagem para se adaptar. Real também significa que a música reflete uma realidade constituída pela instabilidade econômica do capitalismo tardio, racismo institucionalizado e maior vigilância e perseguição dos jovens pela polícia. Real significa a morte do social. Significa empresas que agem pelo aumento dos lucros, não aumentando os salários ou os benefícios, mas diminuindo. A demissão da força de trabalho fixa para criar uma série de empregos flutuantes de trabalhadores em regime de meio período e freelancers, sem benefícios ou segurança no emprego. Fecha aspas.
No fim das contas, foi precisamente o desempenho do hip-hop nessa primeira versão do real, descomprometida, que permitiu sua fácil absorção para a segunda, a realidade da instabilidade econômica e do capitalismo tardio, onde essa autenticidade se mostra altamente comercializável. O gangster rap nem apenas reflete condições sociais pré-existentes, como afirmam muitos dos seus advogados, nem apenas as causa, como argumentam seus críticos. Mas sim, o circuito pelo qual o hip-hop e o campo social do capitalismo tardio se alimentam um ao outro é um dos meios pelos quais o realismo capitalista se transforma em uma espécie de mito antimítico. A afinidade entre o hip-hop e filmes de gangster como Scarface, O Poderoso Chefão, Reservoir Dogs, Os Bons Companheiros e Pulp Fiction vem de seu argumento em comum de despir o mundo de ilusões sentimentais e ver como ele realmente é. Uma guerra hobbesiana de todos contra todos, um sistema de exploração perpétua e criminalidade generalizada. Sobre o hip-hop, Reynolds escreve, abre aspas, ficar real é confrontar um estado de natureza em que cachorro come cachorro, onde você é um vencedor ou um perdedor e onde a maioria será de perdedores. Fecha aspas. A mesma visão neo-noir de mundo pode ser encontrada nos quadrinhos de Frank Miller e nos romances de James Ellroy. Existe um tipo de machismo da desmitologização nas obras de Miller e Ellroy. Eles se apresentam como observadores inflexíveis que se recusam a embelezar o mundo para que ele possa se encaixar nos simples padrões éticos binários dos quadrinhos de super-heróis e do romance policial tradicional. O realismo aqui é de certa forma sublinhado em vez de diminuído, por sua fixação na fúria venal, embora a insistência hiperbólica na crueldade, traição e selvageria em ambos os escritores se torne rapidamente pantomínica. Em Sua Escuridão, Mike Davis escreveu sobre Ellroy em 1992. Abre aspas. Não resta luz para projetar sombras, e o mal se torna uma banalidade forense. O resultado se parece muito com a textura moral da era Reagan-Bush, uma supersaturação da corrupção que chega a deixar de ofender ou mesmo de interessar. Fecha aspas. No entanto, essa dessensibilização serve para o realismo capitalista. Davis hipotetizou que o papel de L.A. Noir pode ter sido endossar o surgimento do Homo Reganus. Capítulo 2. E se você fizesse um protesto e todos viessem? Nos casos do gangster rap e Ellroy, o realismo capitalista assume a forma de uma espécie de superidentificação com o capital em seu predador mais impiedoso. Mas isso não precisa ser necessariamente o caso. Na verdade, o realismo capitalista está muito longe de impedir um certo anticapitalismo. Afinal, e como Zizek apontou provocativamente, o anticapitalismo é amplamente disseminado no capitalismo. Vez por outro, o vilão nos filmes de Hollywood será a corporação do mal. Longe de minar o realismo capitalista, esse anticapitalismo gestual, na verdade, o reforça. Veja o filme Wall-E, da Disney, de 2008. O filme mostra uma terra tão destruída que os seres humanos não são mais capazes de habitá-la. Não resta dúvida de que o capitalismo e as empresas de consumo, ou melhor, uma megacorporação, by and large, é responsável por essa depredação. E, eventualmente, quando vemos os seres humanos no exílio espacial, eles estão infantilizados e obesos, interagindo por meio de telas, transportados em grandes cadeiras motorizadas e se alimentando de canudinho em copos plásticos. O que temos aqui é uma visão de controle e comunicação, como Jean Baudrillard a entendeu, no qual o domínio não assume mais a forma de submissão a um espetáculo extrínseco, mas nos convida a interagir e participar. É como se o próprio público do cinema fosse objeto dessa sátira, o que levou alguns espectadores de direita a reagirem com aversão ao filme, acusando a Disney e a Pixar de atacarem seu próprio público. Mas esse tipo de ironia alimenta mais do que desafia o realismo capitalista. Um filme como Wall-E exemplifica o que Robert Fowler chamou de interpassividade. O filme age por nós, em nosso lugar, em nosso anticapitalismo, permitindo que continuemos a consumir impunemente. O papel da ideologia capitalista não é defender explicitamente algo da maneira que a propaganda faz, mas esconder o fato de que as operações do capital não dependem de nenhum tipo de crença subjetiva. É impossível conceber o fascismo ou o stalinismo sem propaganda, mas o capitalismo pode funcionar perfeitamente bem, de certa forma até melhor, sem que ninguém o defenda. O conselho de Zizek permanece valioso aqui. Abre aspas. Se o conceito de ideologia é o clássico no qual a ilusão está localizada no conhecimento, ele argumenta, então a sociedade de hoje deve parecer pós-ideológica. A ideologia predominante é a do cinismo. As pessoas não acreditam mais em uma verdade ideológica, não levam a sério proposições ideológicas.
O nível fundamental da ideologia, no entanto, não é de uma ilusão que mascara o estado real das coisas, mas a de uma fantasia inconsciente estruturando nossa própria realidade social. E nesse nível, é claro que estamos longe de ser uma sociedade pós-ideológica. A distância cínica é apenas uma maneira para cegar-nos do poder estrutural da fantasia ideológica. Mesmo que não levemos as coisas a sério, mesmo que mantenhamos uma distância irônica, ainda estamos fazendo elas. Fecha aspas. A ideologia capitalista, em geral, afirma Zizek, consiste precisamente na supervalorização da crença, no sentido de atitude subjetiva, às custas das crenças que exibimos e externalizamos em nosso comportamento. Desde que acreditemos em nossos corações que o capitalismo é mau, somos livres para continuar participando da troca capitalista. Segundo Zizek, o capitalismo em geral depende dessa estrutura de negação. Acreditamos que o dinheiro é apenas um sinal sem sentido, sem valor intrínseco, mas agimos como se tivesse um valor sagrado. Ademais, esse comportamento depende justamente de uma negação prévia. Somos capazes de fetichizar dinheiro em nossas ações apenas porque já tomamos uma distância irônica em relação a ele em nossas cabeças. O anticapitalismo corporativo não importaria se pudesse ser diferenciado de um autêntico movimento anticapitalista. No entanto, mesmo antes que seu ímpeto fosse neutralizado pelos ataques de 11 de setembro no World Trade Center, o chamado movimento anticapitalista parecia também ter cedido demais ao realismo capitalista. Como não foi capaz de propor um modelo político-econômico alternativo coerente para se opor ao capitalismo, suspeitava-se que o real objetivo não era substituir o capitalismo, mas sim suavizar seus piores excessos. E, como a forma de suas atividades tendia a ser a organização de protestos em vez de uma organização política, houve uma sensação de que o movimento anticapitalista consistia em fazer uma série de demandas histéricas que não esperavam realmente que fossem atendidas. Protestos formaram uma espécie de ruído carnavalesco ao realismo capitalista, compartilhando demais com eventos hiperempresariais, como o Live Aid de 2005, com suas demandas exorbitantes que os políticos legislassem a pobreza para fora do mundo. O Live Aid foi um tipo estranho de protesto, um protesto com o qual todos podiam concordar. Quem é que realmente quer a pobreza? E não é que o Live Aid fosse uma forma degradante de protesto. Pelo contrário, foi no Live Aid que a lógica do protesto foi revelada em sua forma mais pura. O impulso dos protestos dos anos 60 partiu do princípio da figura de um pai malvado, o precursor de um princípio de realidade em que supostamente cruel e arbitrariamente negava o direito ao gozo total. Esse pai tem acesso ilimitado a recursos, mas ele, egoisticamente e sem sentido, acumula-os. No entanto, não é o capitalismo, mas o protesto em si que depende dessa figura paterna. E um dos sucessos da elite global atual tem sido a de evitar sua identificação com a figura do pai acumulador, embora a realidade que eles impõem aos jovens é substancialmente mais dura do que as condições contra as quais eles protestaram nos anos 60. De fato, era claro que a própria elite global, na forma de artistas como Richard Curtis e Bono, que organizou o evento Live Aid. Reivindicar uma ação política real significa, antes de tudo, aceitar nossa inserção ao nível do desejo no moedor de carne implacável do capital. O que está sendo negado nesse repúdio ao mal e ignorância sobre o outro fantasmático é a nossa própria cumplicidade em redes planetárias de opressão. O que precisamos ter em mente é que o capitalismo é uma estrutura impessoal, hiperabstrata e que não seria nada sem a nossa cooperação. A descrição mais gótica do capital também é a mais precisa. Capital é um parasita abstrato, um vampiro insaciável e criador de zumbis, mas a carne viva que ele converte em trabalho morto é a nossa, e os zumbis que cria somos nós. Há um sentido em que simplesmente seria o caso de a elite política ser nossa serva. O miserável serviço que eles nos prestam consiste em lavar nossas libidos, amavelmente representando nossos desejos negados como se não tivessem nada a ver com a gente. A chantagem ideológica que existe desde os shows do Live Aid em 1985 insiste na ideia de que indivíduos atenciosos poderiam acabar com a fome diretamente, sem necessidade de qualquer tipo de solução política ou reorganização sistêmica. É preciso agir imediatamente, nos disseram. A política tem que ser suspensa em nome do imediatismo ético. A marca Produto Vermelho, de Bonovox, queria dispensar até mesmo o intermédio filantrópico. Filantropia é como música hip, de mãos dadas, Bono disse. Vermelho é mais como punk rock, hip hop. Tem que parecer com comércio pesado. A questão não era oferecer uma alternativa ao capitalismo. Pelo contrário, o punk rock do Produto Vermelho, ou hip hop, consistia em sua aceitação realista de que o capitalismo é o único jogo possível. Não, o objetivo era apenas garantir que parte do produto de transações específicas seja destinado a boas causas.
A fantasia é que o consumismo ocidental, longe de estar intrinsecamente implicado nas desigualdades globais sistêmicas, poderia resolvê-las. Tudo o que precisamos fazer é comprar os produtos certos.